outro discurso que Lula fez durante a campanha, e que ele reafirmou agora como presidente da República, foi a inclusão dos pobres no orçamento. O discurso ontem, durante encontros com centrais sindicais, que a gente mostrou aqui, que deu uma grande repercussão em todo o país no dia de hoje. Repercussão, sobretudo, no mercado. Uma repercussão que a gente não costumava ver quando outros poderes, outros órgãos no passado davam declarações polêmicas com relação a armas, com relação à tortura, com relação à pauta do país. No entanto, a reação a Lula falando sobre a inclusão dos pobres no orçamento trouxe uma grande repercussão hoje no mercado. Lula falou de taxação de super ricos. Lula falou de isenção para quem recebe até R$ 5.000 de salário, isenção do imposto de renda. Isso tudo gerou uma reação. Uma reação que, pelo histórico de Lula, que é um histórico de responsabilidade com o mercado, responsabilidade fiscal, um histórico que nos 2 mandatos mostra que Lula pagou a conta do FMI, deixou 380 bilhões de reais no caixa como reserva do país, teve compromisso fiscal. Então, esta reação diante de um presidente já conhecido desse dito mercado não se justifica, porque ele trabalhou, durante o seu governo, trabalhou com esta responsabilidade fiscal. Mas a gente sempre vê, José Osmando, que quando há esta investida de Lula para buscar cumprir essa promessa de trazer o pobre para o orçamento, o dito mercado tem reação, mesmo conhecendo Lula, sabendo que os seus 2 últimos governos deixou o país em situação de equilíbrio fiscal. Ananias, eu li hoje, para minha satisfação e para minha esperança, uma informação vinda de Davos, do Fórum de Davos, de que hoje foi dado conhecimento de uma carta assinada por cerca de 20 mil super ricos do mundo que defendem, como sobrevivência do mundo, que eles sejam taxados, tributados, mais do que são atualmente. Dentre as pessoas que assinam essa carta, existem figuras ilustres, como descendentes da família do Walt Disney, nos Estados Unidos. A maioria dos super ricos que defendem maior taxação vem dos Estados Unidos, mas existem pessoas de outros países, sobretudo da Europa, e, para nossa tristeza, não existe nenhum brasileiro super rico assinando a carta que pede maior tributação. Mas o site do fórum, que traz a carta na qual é possível fazer adesão, tem uma fotografia de algumas pessoas ilustres, dentre eles Obama e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva do Brasil. Olha aí, nenhum brasileiro, né? Nenhum brasileiro super rico se dispôs a defender esta tributação, diante de um problema que nós já estamos debatendo aqui no Ciência Política durante essa semana, que é um problema mundial, é um problema do próprio sistema. Se a gente não repartir, retirar um pouco desses super ricos para dar para os pobres, a nossa sociedade tende a cair ainda mais. Eu vou pedir para você comentar, João, mas eu queria lembrar que, diante dessa fala de Lula, que teve uma repercussão muito grande no chamado mercado, a fala onde ele defende a isenção do imposto de renda, a fala onde ele defende um controle maior dos juros, para evitar que os aumentos repercutam diretamente no custo de vida da população, sobretudo classe média e os mais pobres, a gente vê que há essa grande reação, mas ela se apresenta como uma proposta. Não é o presidente falou e virou uma realidade. Não, ela se apresenta como uma proposta, ela vai ser discutida com a Câmara, com o Senado, com os parlamentares, com o país. E no mundo, Ananias, está aqui, ó, taxar super ricos geraria
1 trilhão de dólares e tiraria 2 bilhões da pobreza. São Sim, a extrema, assim, A gente trouxe, Cátia, nada. exatamente este dado antes de ontem aqui. O que você observa um mais dado é o debatido índice, é do o Fórum de valor da Davos. taxação, não é uma coisa absurda, né? Não é uma coisa absurda. Mas acho que seria uma dar um exemplo. surpresa se os super ricos brasileiros apoiassem a proposta. Essa seria a grande Porque, surpresa. infelizmente, a gente tem uma elite ainda que não compreendeu ainda como é que a banda toca, como é que Desde a que os sociedade. ingleses obrigaram a Abrir os portos. a abrir os portos e acabar com a Vou dar um escravatura, exemplo. que eles não querem. Você pega em países como Suécia, Islândia, Noruega, a Europa ali mais desenvolvida, realmente mais desenvolvida. Você tem esse tipo de programa que é feito de forma sem nenhuma contestação. Tranquila. E olha que a gente fala que aqui a tributação é alta, mas lá é maior ainda. E lá o índice não é pequeno, o valor, porque são países normalmente pequenos, os valores são bem altos, né? Tem países ali que chega a reter 44% da renda do cidadão, né? Pra você ter ideia de que a gente às vezes reclama daqui sem olhar direito o que acontece lá fora, né? Então, por exemplo, você botar 5%, 6%, os caras fazem moncheadeira. E o trabalhador paga em média, um trabalhador normal paga 20%, 25%. Está invertido, né, a lógica? Ananias, não está invertido não, está na lógica que o sistema construiu. Para os mais ricos, para beneficiar os super ricos. França, Ananias, você citou que isso passa por uma discussão, inclusive há pelo menos 37 projetos de lei tramitando no Congresso Nacional que tratam sobre a taxação dos super ricos. E esses projetos, eles não andam, continuam parados no Congresso Nacional. Então, por mais que o presidente Lula explicite essa vontade dele, é o que ele já vem defendendo desde a campanha, emperra no Congresso Nacional, que não dá andamento a essas discussões. Isso que o João falou da elite é bem sinalizado, inclusive, na obra que está ali no cenário do seu Zé Osmando, A Elite do Atraso, do G7 Souza, que sinaliza bem como pensam os super ricos, os bilionários brasileiros. E para se ter uma ideia, se esse projeto da taxação dos super ricos andasse, fosse para frente, a taxação dos 600 mil brasileiros mais ricos isentaria 11 milhões de brasileiros de baixa renda de pagar impostos. Então, aí a gente já vê a importância de se discutir essa questão, mas infelizmente emperra em outros interesses e os mais pobres sempre são escanteados nessa discussão. França, eu acredito no avanço. Eu acredito que agora eu não vou afirmar que ela acontecerá agora na essa gestão Lula. Mas eu acredito em um avanço de debate por uma questão de que Lula consegue mobilizar a opinião pública de tal forma a pressionar o Congresso que pelo menos o debate mais interessado e mais aprofundado, ele vai ocorrer sim. Coisa que outra liderança política do Brasil jamais vai conseguir, até o momento. Sim, você falou ali, Franci, do G7 Souza, A Elite do Atraso, o livro que está ali no cenário do seu José Osmando. Eu queria, inclusive, parabenizá-lo pelo cenário, viu? O cenário ficou show, tá muito bacana. Parabéns, seu Zé, ficou muito bacana. Eu queria que o senhor arrematasse aí essa nossa discussão. Eu tenho esperança, Kátia, que realmente a gente consiga avançar muito nessa discussão. E acho que nós da imprensa, nós dos meios de comunicação, temos uma responsabilidade muito grande em relação a isso. Nós precisamos sair do nosso comodismo, do nosso olhar para coisas mais supérfluas e ter também o desprendimento de entender que ou fazemos isso, ou o Brasil muda essa sua formação, essa sua maneira de encarar as riquezas, a fortuna, e esquecer e não ter olhar para a desgraça que está acontecendo na sociedade, cada dia mais se evoluindo, como se evolua no mundo inteiro, ou nós teremos uma sociedade absolutamente falida, sem condição nenhuma de ter perspectiva do futuro. Zé, esse tipo... vou dar um exemplo de como o Congresso, e aí me desculpem os deputados, senadores, mas não dá para perdoar esse tipo de coisa. Nós estamos aí há quase 4 anos com o Fundo Nacional de Segurança Pública em tramitação lá, né? Passa a aprovar o fundo, mas não serve de onde vem o recurso. Ficou por lá e tudo. Aí não serve. Aí agora a única coisa que foi aprovada, e olha que eu sou um cara que usa arma.
A única coisa que foi aprovada até agora foi que tem recurso para munição. Quer dizer, pô, tá de brincadeira, né, cara? Os caras passam 4 anos em cima de um projeto. Sim. Porque aqui no Brasil não adianta. Se não tiver um fundo, não for obrigatório, o cara não destina o recurso. Olha, inclusive... Então, só para terminar aqui, então passou 4 anos em cima disso. Quando libera o recurso, libera para compra de munição. Eu É paciência, né? Eu preciso É a falta avançar. de sensibilidade. Conclui, França. Não, há um estudo do economista Pedro Humberto de Carvalho, que é inclusive denominado Estado Social contra a Barbárie, que analisa os modelos de taxação dos super ricos em 11 países, e países de primeiro mundo, como a Bélgica, como a Itália, também Luxemburgo. Então, é um modelo que já é aplicado em outras nações. Falta o Brasil também a avançar nesse sentido, porque não está inventando a roda. É algo que já existe em outras nações. Ananias, deixa eu dizer só uma coisa. Uma frase, Kátia. Gente, ajuda. não é taxar quem tem SW4, pelo amor de Deus. São Estamos super falando ricos. aqui de gente rica. Super Porque aqui a rica. gente chama rico o cara que comprou um apartamento de 1 por andar e financiou em 500 meses na Caixa Econômica. Mas não é rico, isso. né? Não é isso. Não é Isso isso. não é riqueza, meu amigo, isso é endividamento. Olha, o fato é que precisamos discutir, precisamos avançar, precisamos equilibrar. E aí a gente está trazendo aqui para você todas as informações dentro desse debate, para que você também reflita, também discuta, também aprimore, porque esse é um debate urgente no nosso país. Olha, atenção você.